Quero convidá-los para abrirem as vossas Bíblias no livro do Êxodo, capítulo 17. Enquanto os irmãos procuram o texto, eu quero agradecer aos nossos líderes por ter colocado meu nome na escala. Pastor Erisvaldo, a ele pertence este altar, a direção dessa igreja, mas ele nos dá o privilégio de estarmos compartilhando junto com a igreja aquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações, e também ao departamento de jovens da mocidade, por ter orado por nós e eu ter chegado até aqui. Louvado seja Deus. Queridos, Êxodo capítulo de número 17, vamos fazer a leitura do versículo 8 em diante. A palavra de Deus assim nos diz: E veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. E disse Moisés a Josué: Escolhe-nos varões e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã e eu estarei sobre o cume da colina, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como lhe disse Moisés, pelejando contra Amaleque. E Moisés e Arão e Ur subiram ao cume da colina. E acontecia que, quando levantava Moisés a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele baixava a sua mão, prevalecia Amaleque. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, e ele assentou sobre ela. E Arão e Ur sustentavam as suas mãos, um de um lado e o outro de outro. Assim houve então em suas mãos firmeza até que o sol se pôs. E assim Josué desfez Amaleque e o povo ao fio da espada. Então o Senhor disse a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente apaguei a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou o altar e chamou o seu nome: o Senhor é minha bandeira. E disse: portanto, Amaleque levantou a mão contra o trono do Senhor, e o Senhor guerreará contra Amaleque de geração em geração. Os irmãos podem tomar os vossos assentos, glorificando o nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Vocês estão bem? Todos alegres? Nem parece que estamos numa igreja pentecostal. O que está acontecendo? Estão com frio? Eita Deus! Se estão com frio, vamos se esquentar no fogo do Espírito, porque Ele está em nosso meio. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Temos todos os motivos para nos alegrarmos diante de Deus, porque Ele tem sido gracioso com as nossas vidas, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. E eu quero vos dizer, irmãos, nesta noite, não vou pregar sobre prosperidade, mas eu vos pergunto: quem quer ser vitorioso aqui nesta noite, em nome de Jesus? Todos vocês? Glória a Deus. É bom quando a igreja quer ser vitoriosa, porque o que eu quero tratar é justamente sobre isso. Estou feliz aqui pela vida de cada um dos irmãos. Estou vendo alguns que estavam na colheita, que já estão aqui, né? Louvado seja Deus, que os irmãos estão voltando para estarmos junto conosco, e que o Senhor possa, dentro em breve, trazer todos os outros que estão nessa correria do plantio e da colheita. Irmãos, a palavra de Deus nos ensina através desse texto sobre alguns requisitos para nós termos vitória. Só que aqui é uma vitória comunitária. Então, já que estou falando para a igreja, eu quero então contextualizar dizendo que se a igreja quer andar de forma vitoriosa aqui na terra, nós temos alguns passos a ser seguido, alguns passos que a palavra de Deus nos ensina, que nós como igreja podemos tomar para que nós sejamos vitoriosos. Aqui não é um conceito pessoal, mas é um conceito coletivo, para que a igreja seja vitoriosa, pois o Senhor nos diz que nós fomos colocado no corpo de Cristo, o qual Ele é a cabeça, e todos nós somos o seu corpo.
E cada um de nós temos a sua função e a sua importância dentro da igreja, para que a igreja funcione. E eu quero, antes de qualquer coisa, dizer para os irmãos que estão conosco, que nenhum de vocês, nenhum de nós são indispensáveis. Aleluia, glória a Deus. Então, desde já, queremos quebrar esse paradigma de que eu não sirvo para nada, eu sou um inútil, ninguém quer me usar na igreja. Todos nós somos úteis na casa de Deus. Vamos vencer, porque Deus não descartou ninguém. Quando Ele escolheu e salvou, tinha um propósito na vida de cada um de nós. Amém? Glória a Deus. E hoje eu espero que você descubra onde é o seu propósito e diga: Senhor, eu estou aqui. Tá bom, meus irmãos? Vamos sair desse sentimento depressivo que diminui o povo de Deus, aonde as pessoas já entram na casa do Senhor se diminuindo. Nesses dias nós estávamos evangelizando e a senhora falou para nós assim: aquela igreja de vocês é a igreja dos ricos. Eu falei: então eu estou precisando ganhar um pouco de dinheiro, porque eu ainda não estou rico ainda. Mas, infelizmente, tem pessoas que têm essa visão, e até dentro da igreja tem pessoas que têm a tendência de se diminuir, dizer assim: eu não sirvo para nada. Eu não sou assim tão importante, eu não sou assim tão essencial, e se aquietam no seu canto, no seu lugar, e não se movem em fazer algo em favor de Deus. E não é porque Deus disse para essa pessoa que Ele não lhe iria lhe usar, mas Ele se desqualificou sozinho. Mas o Senhor tem um propósito para com as nossas vidas. O Senhor nosso Deus, quando Ele olhou para o povo dele, que Ele estava gerando em Cristo, Ele não olhou com um olhar de discriminação. Deus não discrimina ninguém. A palavra do Senhor vem nos ensinar que Ele não faz acepção de pessoas. Isso significa que Ele não olhou para a cor, Ele não olhou para a estatura, Ele não olhou para a posição social, Ele não olhou para qual era a sua cultura, Ele não olhou qual que era a sua posição, ou o seu tanto de conhecimento, para dizer: eu quero esse. Não. Todos aqueles que se achegaram a Jesus Cristo foram salvos e colocados no corpo de Cristo, através da sua igreja, para serem instrumentos nas mãos de Deus. Então, desde já, eu quero já que você vá sondando o seu coração e dizendo assim: Senhor, onde é que é o meu lugar? Senhor, eu quero descobrir onde que o Senhor planejou para me colocar. Porque se você ainda não se achou dentro da igreja, eu quero vos dizer, e pelo menos despertar nos seus corações, nos nossos corações, o desejo e a curiosidade de querer dizer a Deus: eu quero descobrir aonde é o meu lugar no meio do povo de Deus. Porque o Senhor tem pressa em usar o seu povo aqui na terra. Queridos, não é porque vivemos em tempo de frieza, não é porque vivemos em um tempo de apostasia que Deus mudou os seus propósitos. Não é porque vivemos um tempo de dificuldade espiritual que Deus desistiu dos seus planos. Não. Deus ainda é o mesmo. Deus ainda mantém os seus propósitos de pé. E Moisés nos ensina algumas lições de como nós podemos obter vitória nas nossas vidas como igreja. O tema que eu quero propor para a igreja nesta noite é: a chave da vitória é a cooperação. Guarda essa palavrinha, cooperação. Porque a chave da vitória do povo de Deus é a cooperação. E nós vamos discorrer a respeito deste assunto. Moisés estava num desafio, num grande dilema, porque após eles vencer o povo egípcio, após eles destruir o povo egípcio no mar, agora eles estão num deserto escaldante, pois para um lado tinha montanha, para o outro lado tinha montanha, e não tinha ribeiro nem água, e eles caminharam dias e dias sem água.
E eles se revoltaram contra Moisés e disseram: o Senhor nos tirou do Egito para sermos mortos no deserto. E você, Moisés, é o culpado. Porque nós estávamos lá, nós apanhávamos todo dia, mas era bom. Porque lá tinha comida e água. E aqui não tem pão e nem água. E Moisés fica também irritado. E ele vai para a presença de Deus e diz: Senhor, o que é que eu faço com esse povo que só reclama e não toma atitude? Deus falou: vai no monte, vai lá, que a pedra vai jorrar água. Chama os anciões. Chega lá, você vai ferir a pedra e vai sair água. Porque esse povo precisa entender que não é você que está conduzindo ele, é eu. É eu que estou conduzindo. Você é só um instrumento nas minhas mãos, Moisés. Se o povo quer reclamar, vem reclamar comigo, Moisés, porque é eu que estou conduzindo. E aqui nós já entendemos o caminhar de Deus, porque a igreja, às vezes, nós temos a tendência de apontar alguém como culpado do porquê que a igreja não está andando. É o pastor, é o evangelista, é o missionário, é as irmãs do ciclo de oração, é o grupo de jovens que está falhando em alguma coisa. Queremos achar um culpado e precisamos entender que a obra é do Senhor. É Ele quem faz. É Ele quem conduz, é Ele quem sustenta, é Ele que promove, é Ele que abre portas. Precisamos entender isso. Não vamos cair no erro do povo de querer culpar e achar um Moisés na nossa frente para colocar de culpado. Mas diante deste grande milagre, diante desse grande feito que Deus tinha realizado, o povo recobra o ânimo. Agora eles eram alvo do milagre de Deus. A rocha jorrou água. Todos viram, todos ficaram maravilhados. Mas nós sabemos que quando o povo de Deus tem vitória, há um inimigo cheio de inveja lá fora. Ele diz assim: eu vou tramar para tirar a alegria desse povo. Eu vou fazer algo para que esse povo diminua a alegria. E diz a Bíblia que se levanta um rei Amaleque, um tanto quanto audacioso, porque a fama do povo de Deus era a melhor da região, porque eles andavam no temor do Senhor, e todos os povos diziam assim: que Deus tremendo, que Deus poderoso, Ele é o Senhor dos exércitos. Vocês viram como Ele libertou o povo de Israel com mão forte. E agora, Amaleque falou assim: não é muita coisa, eu vou guerrear contra eles. E então ele tramou uma emboscada para pegar o povo de Israel em surpresa, porque na visão daquele rei, que era acostumado com guerras, Israel era só mais uma tribo nômade, que estava ali acampado, mas ele sabia que se ele cercasse a tribo, facilmente o povo se espalharia, e ele adquiria a riqueza daquele povo e destruiria os homens daquele povo. Porque todos os reis assim o faziam, com aquelas tribos que viviam espalhadas ali no Oriente Médio, pois naquela época era muito comum acontecer êxodos. Povos saíam e procuravam terras mais férteis, terras mais ricas, terra que desse condições. Então Israel não era uma exceção. Tinha outros povos que faziam isso. Migravam de regiões para regiões. E Amaleque estava acostumado com isso, a roubar o povo daquela região, a subjugar o povo. E ele dizia assim: Israel vai ser do mesmo jeito. Nós vamos entrar, vamos destruir. Só que ele não sabia, o que o rei Amaleque e os seus exércitos não sabiam, é que eles andavam debaixo do temor do Senhor. Eles andavam debaixo da condução da mão de Deus. E aqui nós começamos então a entender a chave da nossa vitória, que é a cooperação. Porque Moisés chama Josué e fala assim: Josué, ajunta um exército para batalhar. Então Josué escolhe os melhores, aqueles que ele tinha certeza que não ia desistir na hora que a batalha ficasse difícil.
E ele escolhe os melhores para sair para a guerra. Ele falou, amanhã, te prepara, Josué, que amanhã vocês vão entrar na linha de frente. Então a primeira coisa que nós entendemos é que na obra do Senhor, precisamos ter pessoas que estão dispostas a batalhar. Precisamos daqueles que não arredarão e não abrirão mão do que o Senhor entregou em suas mãos, não importa quem se levante. Não importa se o exército é grande, se é forte, se é melhor, se é mais capaz. Porque nós entendemos através de Davi, quando o gigante vem, ele fala assim, você vem com a tua espada, com teus escudos, e eu vou em nome de Jesus. Aqueles que saem para a guerra, para servir o Senhor, precisam entender que não importa o tamanho do gigante, não importa o tamanho do desafio, nós precisamos estar pronto para guerrear. E esses, meus irmãos, são aqueles chamados que darão as suas vidas. São os evangelistas, são os missionários, grupo de evangelismo. São esses, é os que saem para a guerra. Esses são os mais expostos. Esses são os primeiros que vão morrer na guerra. Então você já vai achando aí, vai orando, viu? Quem quer ser evangelista, quem quer ser missionário, já vai se armando. Não é para correr não, é para se armar, tá? Não é para desanimar não, é para se armar. Porque quem vai para a guerra tem que estar pronto a dar a vida se for necessário. Porém, não é para se amedrontar, porque vamos em nome do Senhor dos Exércitos. Mas precisamos estar conscientes que aqueles que vão à frente da batalha, às vezes, perderão as suas vidas. Talvez não física, mas perderão as suas vidas socialmente. Porque enquanto muitos terão conquistando as suas casas, os seus bens, eles estarão ganhando vidas. Mas perderão as suas próprias vidas. Esses saberão que às vezes perderão a sua vida financeira, emocionalmente, às vezes falando. Psicologicamente, às vezes falando, porque, irmãos, só quem já passou pelo campo do evangelismo sabe o quão é difícil. Tem vezes que quando fala assim, hoje é evangelismo, cai uma opressão, ninguém quer isso, some todo mundo. Até quem é líder começa com dor de cabeça, começa um sono de imediato, né? Vocês já sentiram isso, quem foi evangelizar? Do nada, você está lá 100%, quando diz evangelismo, há uma dor na nuca, uma dor nas costas, uma dor nas pernas, trava tudo, uma canseira, você quer sair, nós marcamos 10 horas, quebra o carro, e assim por diante. É batalha, irmãos. Quem vai evangelizar precisa estar pronto para isso. Para os imprevistos, para os desafios. Mas Deus precisa daqueles que querem batalhar. Porque sem eles, a obra não persistirá. Sem eles, a obra não irá avante. E esses são os mais capazes. Deus diz assim, Moisés fala para Josué, escolhe os melhores. Então, fica uma dica para quem está na condução do evangelismo. Quando for chamar, escolhe os melhores. Aqueles que estão em oração, aqueles que estão em jejum, aqueles que estão se consagrando. Porque lá fora, meu irmão, tem pessoa endemoniada, tem pessoas que estão servindo ao inimigo, em centro de macumba, em centro de espiritismo, tem pessoas que estão drogadas, tem pessoas que estão bêbadas, tem pessoas efeminadas, tem de tudo lá fora. E para ir para esse campo de batalha, precisa estar preparado, tem que ir os melhores. Porque senão, na hora que o camarada bater o pé, o irmão, ó. E o que acontece se o irmão correr? A obra vai deixar de ser feita. Almas deixarão de ser conquistadas, vidas deixarão de se chegar ao Senhor, se esses que vão para a guerra não estão preparados. A palavra de Deus nos diz que aqueles que querem servir ao Senhor precisarão vestir a armadura do Espírito Santo, a armadura de Deus,
para estar preparado contra os dardos do inimigo, porque a batalha não é só física, não são só os desafios humanos, existe uma batalha espiritual. E quantos que já se levantaram para o evangelismo, para missões, e hoje não estão mais na igreja, estão lá no mundo, porque foram vencidos, porque foram derrotados, porque achavam que fazer a obra era algo tão simples, era só sair de casa e bater palma e dizer: eu vim falar de Jesus. Ele não sabia que existia um inimigo furioso, traçando estratégia para dizer assim: hoje você entra nessa casa, mas amanhã eu te derrubo. Hoje você está impondo a mão sobre um, expulsando um demônio, mas amanhã eu te pego lá na esquina. E pessoas, por não ter essa visão espiritual, são facilmente destruídas na mão do inimigo. Então precisamos entender, meus irmãos, que na caminhada com Deus, aqueles que saem para a batalha, aqueles que saem para fazer a obra do Senhor, precisam estar preparados, não só emocionalmente, mas espiritualmente falando. Porque muitos vão te desprezar também, muitos vão te afrontar também. Por isso que Moisés diz assim: escolhe os melhores. Deus conta com vocês, Deus conta com nós, para batalharmos nessa obra. Deus conta com cada um de nós, para fazermos frente a essa obra, e dizer: Senhor, eis-me aqui, estou pronto para a guerra, estou pronto para abandonar o que for preciso, perder o que for preciso, se preciso for até dar a minha vida, para que essa obra permaneça. Mas como estamos falando de cooperação como a chave da vitória, só os guerreiros não é suficiente. A palavra de Deus nos ensina, através da vida de Moisés, que ele fala assim: ô Josué, escolhe os melhores para a batalha. Eu subirei ao monte, com Arão e Hur. Vou no monte mais alto, e eu vou estender as minhas mãos, e com a vara de Deus, eu vou rogar ao Senhor, e Ele vai dar vitória para vocês. Porque além dos guerreiros, precisa da retaguarda forte. E gente que gosta de joelho, para interceder. De nada adianta nós termos um corpo evangelístico com 50, 100 pessoas saindo nas ruas, se não tivermos uma igreja de oração, uma igreja de consagração, uma igreja que busca, uma igreja que anseia a presença de Deus. Que enquanto uns estão lá fora saindo, os outros estão aqui: Senhor, usa eles. Senhor, capacita eles. Senhor, fortalece eles. Senhor, dá sabedoria para eles. Senhor, sustenta eles. Senhor, guarda eles. Senhor, livra eles do mal. Senhor, não deixe que eles se intimidem. Senhor, não deixe que eles fracassem. Senhor, não deixe que eles sejam derrotados. Senhor, não deixe que eles desanimem. Não deixe que eles parem. Queridos, nós precisamos levantar também aqueles que talvez não tenham a força para guerrear, mas que terão força para clamar diante de Deus. Moisés diz: eu vou interceder diante de Deus por vocês. Ele já estava velho, irmãos. Ele já estava com mais de 80 anos. Então, para sair para a guerra com 80 anos já era mais difícil. Mas durante toda essa caminhada com Deus, o que ele tinha aprendido? Que quando nós clamamos, o Senhor, Ele ouve as nossas orações. Ele tinha entendido que muito mais do que um braço forte, joelhos dobrados, move o coração de Deus. E ele começa a clamar: eu vou interceder, eu vou levantar as minhas mãos, e o Senhor vai agir em favor de vocês. Ah, meus queridos, como precisamos de homens e mulheres assim, que tenham o discernimento do Espírito, que tenham a santificação em suas mãos. Um dos maiores pregadores
do século passado, chamado Charles Spurgeon. Ele diz assim: eu digo que todo o êxito que tive na minha pregação é porque enquanto eu estava pregando, lá no subsolo, tinha um grupo de irmãos e irmãs que intercedia diante de Deus, dizendo: Senhor, usa o teu servo, Senhor, usa a palavra que sai dos lábios deles para alcançar os corações do perdido, usa eles, Senhor, para confrontar o inimigo. É um comparando com o outro, irmãos. Não é um lutando contra o outro. Não é um batalhando contra o outro. É um cooperando com o outro. Você vai, eu fico clamando. Você vai, eu fico intercedendo. Você vai, eu levo o teu nome na presença de Deus. Eu acho interessante que a igreja primitiva, quando eles enviaram os seus primeiros apóstolos, seus primeiros evangelistas, diz a palavra do Senhor que eles se reuniam e oraram. E enviaram, enquanto aqueles foram, a igreja continuou o quê? Orando. Orando. Diz a palavra do Senhor que quando Pedro e Tiago e João foram presos, a igreja ficou orando. E quando o anjo do Senhor vem na madrugada e tira os apóstolos da prisão, quando eles chegam no lugar onde a igreja está reunida, o que é que eles estavam fazendo? Estavam orando. Precisamos interceder uns pelos outros. Precisamos clamar uns pelos outros. Precisamos pedir a direção de Deus. A sustentação do Senhor. O êxito da obra do Senhor aqui na terra é irmãos indo e irmãos clamando, irmãos intercedendo, irmãos levantando mãos santas, clamando ao Senhor: Senhor, faz a tua obra na terra, Senhor. Pai, tu sabe que onde os teus filhos vão é um desafio, Senhor. Tu sabe que aonde eles vão parar, pessoas vão lhe afrontar, Senhor. Dá para eles autoridade, reveste eles com teu espírito. Queridos, a igreja precisa resgatar o ânimo de clamar ao Senhor, de passar vigílias em oração, em intercessão diante de Deus, pois não estamos aqui num spa. Estamos aqui para fazer a obra do Senhor. E Deus conta com cada um de nós para interceder uns pelos outros para que a obra continue. Nós temos promessas, não temos aqui na igreja? Deus tem dado muitas promessas nesse altar, amém? Aleluia. Tem irmãos aqui que é alvo de promessa? Irmãs que são alvo de promessas? E o que é que a igreja tem que fazer? Clamar. Deus cumpre. Deus cumpre. Deus realiza. Deus, o Senhor falou. Deus, o Senhor prometeu. O Senhor usou um homem, uma mulher de Deus. O Senhor profetizou naquele altar. Deus, nós queremos pedir, cumpre. Cumpre em nós a tua vontade. Cumpre na nossa vida o que o Senhor falou. Oh, glória a Deus. Porque somos tímidos na intercessão. Um exército inteiro foi vencido porque tinha homens intercedendo. Veja, a Bíblia ela é rica em detalhes, porque ela diz assim, que quando Moisés baixava as mãos, o povo de Deus perdia. Quando Moisés levantava as mãos, o povo de Deus vencia. O que é isso, meus irmãos? Para que ter vitória no meio do povo de Deus, é preciso ter intercessão. E às vezes nós achamos assim, não é nada tão importante. Buscar a Deus é segundo plano. Eu quero fazer, e daqui que eu vou fazer. Tem 30 milhões de coisas, ele está fazendo, está abraçando. Não tem mais nem tempo de dizer glória a Deus, porque tem tanta coisa que a cabeça dele está envolvida. Temos que pedir ao Senhor. A palavra do Senhor ela vai nos dizer que muito pode a oração de um justo em sua eficácia. Deus não despreza as nossas orações. Deus jamais, Ele ignora os nossos clamores. Moisés nos ensina isso. Ele falou, vocês vão guerrear, mas eu vou interceder. Vocês vão sair, mas eu vou ficar aqui prostrado, porque Deus vai dar vitória.
Só tem convicção do que Deus vai fazer aqueles que andam na presença do Senhor. Só tem convicção do que Deus anunciou que vai se realizar aqueles que têm intimidade, aqueles que andam na presença de Deus. Oh, aleluia. Mas a cooperação nos ensina que além daqueles que saem para a guerra, além daqueles que intercedem, tem aqueles que apoiam. Vou usar aqui de exemplo. E aqui, Mandemi, fique de pé, por favor. Mandemi foi chamado para uma obra. Deus entregou na mão dele uma obra. Chegou uma hora que o Mandemi falou assim: eu estou cansado, pastor. Está difícil. O que eu faço? Vamos caminhar, estou junto contigo. Você não vai cair, não. Nós vamos junto. Obrigado, evangelista. Tem aqueles que apoiam. Porque Arão e Ur, eles perceberam que Moisés estava cansado. Que só a intercessão de Moisés, o seu corpo físico já estava perdendo as forças. E o que eles fizeram? Moisés não está aguentando nem ficar uma hora de braço estendido. Não, eles não fizeram isso. Eles acomodaram Moisés. Era uma pedra, porque naquela época não tinha cadeira, que nem a que virão daqui uns dias, almofadada para nós, né? Em nome de Jesus, amém? Estamos orando por isso. Mas naquele tempo não tinha cadeira almofadada. O melhor banco que tinha era uma pedra. Mas para um ancião com mais de 80 anos, entre ficar em pé o dia inteiro e uma pedra para sentar, é melhor uma pedra. Colocaram uma pedra. Mas eles perceberam que só o descanso das pernas não era suficiente. Aí veio um do lado e o outro do outro. Um segurou um braço aqui, o outro segurou do outro lado. Conta conosco, Moisés. Eu não tenho a mesma chamada que a tua. Eu não tenho a mesma condição que a tua. Eu não tenho a mesma unção que a tua. Eu não abri o mar. Eu não fiz a água da rocha ela brotar. Mas eu posso te ajudar. Você pode contar comigo. Quantas vezes, meus irmãos, nós vemos os servos de Deus quase desfalecendo, e em vez de nós nos colocarmos do lado e dizer assim, conta comigo, a gente fica falando assim, vamos ver até onde que ele vai suportar. Não dou mais um ano, ele vai parar. Você viu como ele está cansado? Você percebeu como ele está fadigando na hora que vai falar? Percebeu que já não tem mais a mesma força na hora que vai subir no monte? E ficamos agorando o servo de Deus, a serva de Deus. Você vê como ele já não consegue mais pregar como antes, já não consegue mais anunciar como antes. Você vê que parece que ele anda cabisbaixo. Irmãos, nós não precisamos de alguém para ficar contando os dias do nosso falecimento. Nós precisamos de pessoas que se colocarão do nosso lado e dirão assim, você está cansado, mas eu ainda tenho força para suportar, nem que seja um braço. Até que Deus nos dê vitória. Vivemos em um tempo, já que estamos em um culto de jovens, para jovens, né, de liderança dos jovens. Só liderança, o culto é para todos nós, gente. A liderança está conduzindo os jovens. Vivemos em um tempo onde os jovens têm tirado o apoio que deveria dar. Nós vemos os anciões perdendo as forças. Os olhos já estão embaçados, não conseguem mais ler com tanta facilidade. Dificuldade para ouvir. Sua garganta já não tem a mesma disponibilidade para alcançar as notas mais altas. E a mocidade deveria ser aquele que iria pegar no braço e dizer assim, conta conosco. Nós não temos a mesma unção que você, que o Senhor, que a senhora tem, mas eu quero caminhar contigo, porque nós temos um objetivo, a vitória do povo de Deus.
Aqui, meus irmãos, a vitória do povo de Deus dependia de Moisés, dependia de Josué e dependia de Arão e Hur, que se colocaram do lado. Porque toda vez que Moisés baixava as mãos, o povo perdia. E diz a palavra de Deus que não era uma lutinha qualquer, porque elas durou o dia inteiro até o sol se pôr. Você já pensou nisso? Moisés estava no lugar mais quente, que quanto mais alto, mais quente é, né? Ele estava no cume do monte, de mão estendida. O dia inteiro. A gente fica aqui 10 minutos, quando o pastor fala assim, os obreiros levantem as mãos para nós interceder, aí fica aqui. Aí começa a atacar as bucites, né, os it tudinho, né, começa a travar tudo, 10 minutos já está com o braço cansado. Imagina o dia inteiro, no sol quente. E toda vez que Josué queria desanimar, ele olhava e ele via, é Moisés, ele está intercedendo. Ele continua firme, vamos lutar, vamos lutar. Moisés está lá, olha lá, gente. Na hora que o povo queria retroceder, na hora que o povo queria voltar atrás, eles olhavam para cima, e Moisés estava lá. Eles não vão prosseguir, nós vamos prosseguir, nós vamos avante, até Deus nos dar a vitória. Oh, aleluia, como Deus conta contigo, como Deus conta contigo para te colocar junto do povo dele para fazer a obra, como Deus está esperando a iniciativa tua, para dizer assim, Moisés, eu quero ajudar Moisés. Como Deus está esperando a tua iniciativa, tu estás vendo a obra, estás vendo a necessidade, tem tantos departamentos que estão necessitando, tantas coisas que precisavam ser feitas e que não está sendo feita, porque os ceifeiros são poucos. E nós vemos as coisas, e percebemos, e vemos, mas não agimos. Se Arão e Hur não tivessem feito nada, o povo tinha perdido. Qual o teu lugar na igreja? Já descobriu aonde você deve cooperar? A Bíblia diz que nós fomos colocados no corpo de Cristo. E diz a Bíblia assim, não diga um membro para o outro, você é menos importante do que eu. Porque todo o corpo é importante. Já pensou ficar sem essa mão aqui? Hã? Como é que eu ia tocar? Hã? Os pés, né? Vai falar assim, aqueles mais inteligentes, falar, tem os pés, tem gente que toca os pés, né? E se tirar os pés? Tem uns que tocam assim, de lado, eu já vi alguns vídeos. E se tirar esses membros que você usa, como é que vai ser? Queridos, dentro do tímpano, dos nossos ouvidos, tem um labirinto. Através dele, disse que equilibra todo o corpo. Coisinha minúscula, aqui dentro. Por isso se chama aqueles que têm dificuldade de cognição, o labirinto dele está o quê? Desequilibrado. É por isso que quando você fica meio tonto assim, a pessoa fala, você tem labirintite, né? Quando tem que andar com o carro ao contrário, assim. O carro está indo para frente, você fica de costa. Porque o seu labirinto está desequilibrado, desorientado. É uma coisa mínima, está aqui dentro. Mas só a disfunção dele é o suficiente para o corpo inteiro não funcionar. Aí dá vômito, dá um monte de coisa, né? Não é assim? Aqueles que têm labirintite sabem como é que é. Eu tenho uma lá em casa que tem, né? De vez em quando, eu conheço um pouco dos sintomas. Por que eu estou trazendo essa analogia? Para dizer que cada um de nós, que estamos no corpo de Cristo, parece ser pequenininho, mas é importante, é fundamental, é essencial para a obra de Deus prosseguir. Do maior ao menor, todos são importantes na obra de Deus. Deus quer te usar. Deus tem os seus Moisés, Deus tem o seu Josué, mas Deus também quer contar com os seus Arãos e Hur.
que talvez não terão a mesma destreza de estar à frente, mas dirão: eu vou apoiar, eu vou caminhar junto. Eu não intercedo que nem a irmã Ângela, mas quando ela diz assim: vamos para o monte quarta-feira, irmã Ângela, eu vou também. Eu não intercedo que nem o evangelista Ademir, mas aí chega na sexta-feira e fala: vamos para o monte, eu vou também. Eu não tenho a mesma unção da missionária Simone, mas quando ela vai evangelizar, eu quero estar junto. Eu quero cooperar, eu quero ajudar, eu quero fazer. Deus espera que os Arãos e Hur se desperte e pare de só ficar olhando para o sofrimento de Moisés e faça algo. Pega a pedra, sustenta o braço, se coloca do lado. Se precisar 1 dia, 10 dias, 1 ano, 10 anos. Porque nem todos foram chamados para pastorear, nem todos foram chamados para ser evangelistas, nem todos foram chamados para ser doutores. Mas Deus chamou todos para fazer parte da igreja dele. E Ele conta com cada um de nós, para que essa obra continue a prosperar nessa terra, até o dia que Ele voltar para buscar a sua igreja. Até o dia, eita maravilha, que nós vamos ouvir o soar da trombeta de Deus. Meus queridos, se vocês soubessem, se nós soubéssemos a expectativa de Deus em se encontrar conosco, nós começávamos já agora a desfazer de tudo e dizer assim: as coisas deste mundo aqui, elas são valores supérfluos. Eu quero encontrar com meu Salvador. Que maravilha, meus irmãos, quando nós entendemos que o Senhor, a Bíblia fala assim, que Ele pediu ao Pai para que abreviasse o tempo, porque Ele está ansioso para estar com seus filhos. A palavra de Deus nos exorta, fala assim: olha, vocês não se prendam a este mundo, porque quando menos vós esperar, soará a trombeta. E o que você vai dizer? Senhor, eu não fiz nada porque eu precisava comprar um carro novo, uma casa nova. Não deu tempo. E ele vai falar assim: pois é, mas eu tinha um projeto de você ganhar umas 100 almas, pelo menos, durante a tua vida. Ontem no evangelismo, eu falando com os irmãos ali um pouco sobre a questão de Jesus Cristo, de servir ao Senhor. Tiago, ele traz uma visão negativa do serviço do Senhor. Ele fala assim: não queira muitos de vocês serem pastores e mestres, porque vocês prestarão contas de forma dobrada ao Senhor. Eu acho que é por isso que muita gente foge do ministério. A gente não quer, porque prestarão conta dobrada. Mas eu vou falar para vocês: é melhor ser cobrado 2 vezes do que ser chamado de covarde, de insuficiente, de incapaz. O Senhor tem projeto para a sua igreja. O Senhor tem planos para cada um de nós. O Senhor quer usar as nossas vidas. Não olha para a tua força, não olha para a tua capacidade, não olha para a tua condição. É o Senhor. É o Senhor. O último ponto que eu quero abordar com os irmãos é isso. Porque Moisés, depois da vitória, ele não se vangloriou. Eu suportei o dia inteiro, vocês ganharam. Também não deixou Josué levar a glória, não. O que ele fez? Moisés ergueu um altar. E o que ele disse? Esse altar será chamado: o Senhor é a minha bandeira. Porque ele reconhecia que tudo que eles obtiveram foi o Senhor que deu. Foi o Senhor que fez. Josué lutou muito bem. Ele permaneceu firme. Ele foi
reto e objetivo no que tinha que fazer, e ganhou. Mas ganhou porque o Senhor estava com ele. Moisés suportou e intercedeu, mas porque o Senhor estava com ele. Tudo que eles conquistaram é porque o Senhor estava com ele. O Senhor guerreou por eles, porque Moisés tinha consciência que o seu exército era inferior, era menos capaz, estava em menos número. Eles não eram experimentar em guerra porque eles eram escravos. Então os escravos não tinham o privilégio de ser treinado para a guerra. Era só os filhos da alta que tinham essa oportunidade. Então eles eram acostumados a fazer o quê? A fugir, a se esconder. Mas quando eles conheceram o Senhor dos Exércitos, a coisa mudou. E eles venceram, porque o Senhor deu vitória para eles. Irmãos, então para de olhar para a tua condição. Diga: Deus, eu não tenho condição. Eu não sou capaz. Em mim não há o suficiente para mim vencer. Mas se o Senhor for comigo, se o Senhor me sustentar, se o Senhor me guardar, se o Senhor manter os meus pés firmes, eu vou vencer. Eu não vou desistir. Oh, aleluia. Quantos têm parado porque têm batalhado com as suas próprias forças? Quantos têm desistido porque têm lutado com as suas próprias forças? Quantos que nem iniciaram porque mediram as suas forças e se acharam incapazes? Quantos têm tentado e não têm saído do lugar porque têm batalhado nas suas forças? O caminho não é esse. Você está indo no caminho errado. Você está fazendo da forma errada. Isso aí vai te levar só ao sofrimento, só dor. Porque tentar fazer as coisas de Deus na tua própria força vai gerar constrangimento, desapontamento. Tentar fazer as coisas de Deus por conta própria é loucura. É por isso que tem muita gente que se desaponta. Aí de repente você pergunta assim: mas fulano de tal não era um servo, uma serva de Deus, usada? Era. Não era uma pessoa de Deus, fervorosa? Era. Mas por que foi para o mundão? Aí você vai conversar com a pessoa e fala assim: ah, eu desanimei. Ninguém me dava atenção, ninguém me ouvia, ninguém queria saber do que eu falava. Aí eu parei, fui embora. Agora não quero mais saber de Deus. A gente vai para esses evangelismos de casa em casa, o que mais a gente acha é isso. Pessoas desviadas, lamentando as suas dores, porque queriam servir a Deus na sua força. Eles queriam conquistar o céu na força do seu braço, e achavam que era capaz. Precisamos entender, meus irmãos, que a nossa caminhada aqui na terra, ela tem que ser no temor e no poder do Espírito Santo. Somente pelo poder de Deus. Hoje na escola dominical, nosso professor, irmão Antônio, diácono Antônio, falou isso de forma muito clara para nós. Que lição maravilhosa. Louvado seja Deus. É pelo Espírito Santo. Não é pelo homem. É Ele que incendeia a igreja, é Ele quem escolhe, é Ele quem chama, é Ele quem capacita, é Ele que dá vitória, amada igreja. Não somos nós. Se fazemos algo é pelo Senhor, se nos levantamos nesse altar é pelo Senhor, se louvamos a Deus é pelo Senhor, se servimos nas ruas e nas praças é pelo Senhor, se vamos visitar aqueles que estão enfermos, aqueles que estão acamados, aqueles que estão nas prisões, é no Senhor. Não vai na tua força que você vai se frustrar. Não vai por tua conta.
Busca o Senhor, consulta o Senhor, tira tempo, ora, clama, Deus me mostra, Deus me revela, para que eu não faça algo por mim mesmo, e quando Ele confirmar, aí, meu irmão, desembainha a espada e vai para a guerra, porque a vitória está garantida. Por quê? Porque nas nossas casas temos muitos altares. Esse aqui foi eu que conquistei. Isso aqui foi eu que fiz. Isso aqui foi eu que batalhei. Altares que nós construímos nas nossas casas. Como é bom quando a gente vai na casa de um servo, de uma serva de Deus, fala assim: isso aqui foi o Senhor que me deu. Que foi Deus que abriu a porta para mim. Não muda a fala? Você está vendo esta casa? Foi Deus que me deu. Esse carro, essa família, essa vida que tenho hoje, foi Deus que me deu. Queridos, Deus tem o maior prazer em abençoar o seu povo, sustentar o seu povo. Este povo de Israel um dia disse assim: Senhor, nós estamos no deserto, estamos com fome. Deus disse: amanhã vai ter pão. Vocês vão se levantar amanhã, 6 horas, e na hora que o sol estiver aparecendo, vai ter pão para vocês. E Deus falou assim: e vocês vão comer até vocês encher a barriga. E é para comer com vontade mesmo. Vai ter pão suficiente. E eles comeram. Ele falou: mas não é para guardar para outro dia não, porque no outro dia eu vou dar. E teve uns desobedientes e submissos, sempre tem, né? Sempre tem. Deus fala uma coisa, quer fazer outra. Guardou. No outro dia estava lá o pote cheio de bigato. Porque não creram que o Deus que deu hoje vai dar amanhã também. Porque não creram que o Deus que proveu hoje vai prover amanhã também. E quantas vezes nós ficamos nos agarrando nas coisas desta terra, quando o Deus que deu hoje dá amanhã também. E me permita fazer um adendo, porque nós não vamos falar de dízimos e oferta, não é isso. E quantos ficam apegados no dízimo e na oferta e não quer dar? Tá? Vai, mas não vai, negocia dia 20, dia 25. Quando cai o que vai cobrir, aí ele... O Deus que deu hoje, dá amanhã também. O Deus que abriu os céus hoje, abriu o céu amanhã. Este povo, irmãos, era tão de dura cerviz, que chegou uma hora que eles falaram: Deus, estou cansado de pão, eu não quero mais pão. Só pão, só pão, só pão, só pão. Pelo amor de Deus, pão de tarde, pão de dia, pão de noite, tu quer carne. Nós quer carne. Deus falou assim: vocês querem carne? Eu vou dar carne para vocês. E Moisés foi incrédulo ainda, que ele falou assim: mas de onde o senhor vai arranjar tanta carne para esse povo todo? Moisés, você não me conhece ainda? Não sabe quem eu sou, Moisés? Você acha que 600 mil pessoas é alguma coisa para mim? Eu fiz o universo, eu fiz todas as coisas. O que é carne para 600 mil pessoas? Diga para o povo que amanhã vai ter carne. E eles vão comer até sair pelos ouvidos, pelo nariz. Para eles aprenderem a não me afrontar mais. Quantas vezes nós deixamos de ter as coisas de Deus porque chegamos incrédulos na presença dEle? Não o conhecemos. E ficamos duvidando: será, Deus? Mas será que vai acontecer? Será que vai ser assim mesmo? Não sei não, hein? Tu não conheces o Senhor. Se nós conhecêssemos esse Deus como deveríamos conhecer, jamais duvidaríamos dele. O anjo, quando ele... Uma passagem que muito me marca nesse contexto. Que o anjo, quando ele vai lá falar para Zacarias: tu vai ter um filho, Zacarias. Ele falou: estou velho, minha mulher já está um pouco chegada na idade. O anjo fala assim: eu sou aquele que assisto na presença do Senhor. Ele está falando: eu estou acostumado a ver Deus fazer o impossível. E quem é você para duvidar dele?
E quantas vezes nós chegamos diante de Deus com um sentimento de arrogância? Será, Deus? Será que tu vais fazer mesmo? E ficamos questionando em nossas orações. É Deus quem faz, meus irmãos. Precisamos entender que Deus conta com cada um de nós para fazer a sua obra. A cooperação é a chave da vitória. Entenda que o teu irmão não é teu inimigo. Teu irmão não está competindo contigo. O teu irmão não quer passar na tua frente. O teu irmão, ele não quer tomar o teu lugar. O teu irmão não quer ser superior a você. O teu irmão, ele é igual a você. Todos no mesmo propósito, que é fazer a vontade de Deus aqui na terra. A cooperação é a chave da vitória. Se a igreja dos nossos dias quer vencer nessa terra, é preciso que nós cooperemos. O que é que o senhor vai fazer amanhã, evangelista de mim? Eu estou indo para o monte. Vou também. Quem vai evangelizar? Vou também. Vai ter culto? Vou também. Vai ter visita? Vou também. E no dia que não puder ir, eu tô orando. Eu não vou ir. Eu não vou poder ir. Mas eu vou interceder por vocês que vão. Eu não vou estar presente, mas eu vou estar clamando diante de Deus por vocês. E no dia que eu for, mesmo que eu não tome a frente, eu estou lá. Como um diácono. Precisa de ajuda? Eu posso ajudar cantando. Precisa de ajuda? Eu posso ajudar tocando. Precisa de ajuda? Eu posso ajudar trazendo uma saudação. Eu posso ajudar intercedendo no final do culto. A cooperação, meus irmãos, é a chave da vitória da igreja. Deus conta com cada um de nós. Moisés, ele diz assim, que depois que ele levantou um altar, ele disse: o Senhor é a minha bandeira. O que está faltando para te ter vitória na tua vida? Talvez você adentrou aqui hoje sem Jesus Cristo. Estava passando por ali, deu vontade de vir para a igreja e chegou aqui. Talvez você está ouvindo esse assunto de vitória e fala: o que é isso? Lá em casa só tem sofrimento, só tem dor. O que é vitória? Esse pastor falando de vitória aí está meio por fora, porque lá em casa só tem briga. Esses irmãos aí estão dando muito glória a Deus, porque lá em casa só tem intriga, dor, sentimento de perda. Eu mesmo estou desanimado. E esse pastor falando de vitória, talvez seja o seu caso hoje. Mas o Senhor quer te dar vitória. O Senhor te chama hoje para você tomar uma decisão ao seu lado, porque o primeiro passo para se ter vitória é entregar o teu coração a Jesus Cristo. O primeiro passo é você se decidir ao lado de Jesus, porque Ele é a razão de ser. Veja que tudo isso que este povo teve foi porque o Senhor estava com eles. Eles só obtiveram vitória porque Deus estava com eles. Então, o primeiro passo para a mudança da tua vida hoje é você se entregar a Jesus Cristo. Porque Ele deseja te dar vitória sobre o pecado. Ele deseja te dar vitória sobre a morte. Porque Ele venceu a morte. A Bíblia diz que Ele ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à destra de Deus e pode dar vida a qualquer um que se achegar a Ele, a qualquer um que se arrepender e se entregar a Ele, Ele pode dar vida. Eu falo para você também, amado irmão, que entrou aqui desanimado, triste. Agora eu quero me dirigir aos cristãos que aqui estão em nosso meio, que têm batalhado, mas não têm tido vitória. Tem batalhado porque tem batalhado sozinho. E às vezes acha que ninguém está entendendo a tua luta.
e acha que ninguém está vendo a tua batalha, o Senhor quer te dar a vitória. Você não é desprezível para Deus. Você não é uma carta descartável nas mãos de Deus. O Senhor quer te dar a vitória. Mas para isso é preciso você tomar a decisão de se ajuntar àqueles que estão na caminhada. Se Josué tivesse ido sozinho, ele tinha perdido. Se Moisés estivesse sozinho, ele não teria suportado. E por que você quer caminhar sozinho? Por que você acha que é tão capaz assim, que não precisa de ninguém? Por que você acha que é tão forte, que não precisa de ajuda, que não precisa de apoio, que não precisa de ninguém do teu lado? Por que você despreza tudo aquilo que Deus tem te dado para te levantar e tem dito assim, não, eu vou conquistar sozinho? A cooperação é a chave da vitória. Deus deixou a igreja, porque Ele sabia que nós sozinhos, nós seríamos presas fáceis na mão do inimigo. Mas o povo de Deus unido, guiado pelo Espírito Santo, há de fazer uma grande revolução nessa terra. E Deus conta contigo também. Então eu queria convidar a igreja a se colocar de pé, em nome de Jesus. E eu queria fazer um convite nesta noite. Se você entrou aqui e quer aceitar Jesus Cristo, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Se você está cansado da tua vida de derrota, de perca, de dor e sofrimento, vem aqui na frente. Fala para Jesus Cristo, eu quero orar por você. Se entrega a Ele nesta noite, eu quero orar por você. Quero fazer um convite também para aqueles que queiram se reconciliar. De repente você até hoje está longe dos caminhos do Senhor. Por algum motivo você parou. Por algum motivo você desanimou. Por algum motivo você foi vencido pela circunstância, pelas batalhas que levantaram na tua vida e você não tem forças para se levantar. Mas hoje eu queria te convidar para você se reconciliar com o Senhor. Vem aqui na frente, que eu quero orar por você, junto com a igreja. Quero orar pela tua vida, apresentar a tua vida nas mãos do Senhor. O convite está estendido para todos aqueles que queiram se reconciliar ou tomar uma decisão junto a Jesus Cristo. Amada igreja, curve os vossas cabeças, feche os vossos olhos, que nós vamos orar, para nós encerrarmos esse momento. E enquanto nós oramos, se você tomou a decisão, vem aqui na frente. Pai, nós te bendizemos, ó Deus. Nós te glorificamos, ó Pai, porque o Senhor é aquele que dá vitória para o teu povo. O Senhor é aquele que luta as nossas batalhas. O Senhor é aquele que vence, ó Deus, as nossas guerras. Oh Deus querido, que nesta noite possamos, ó Pai, sermos tomados por um sentimento